Curso Regulamentos de Tráfego Aéreo VFR, Regras de Voo Visual. O nosso curso Regulamentos de Tráfego Aéreo, Regras de Voo Visual será dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós estudaremos 6 capítulos. Capítulo 1, Autoridades Aeronáuticas. Capítulo 2, Terminologia Básica. Capítulo 3, Aeródromos e Aeroportos. Capítulo 4, Aeronaves. Capítulo 5, Regras do Ar. E no capítulo 6, Serviços de Tráfego Aéreo. Todos esses 6 capítulos serão estudados aqui na parte 1 do Regulamento de Tráfego Aéreo VFR. Curso Regulamentos de Tráfego Aéreo VFR, Regras de Voo Visual. Capítulo 1, Autoridades Aeronáuticas. Nós temos a ICAO ou OACI, Organização de Aviação Civil Internacional, que é o nosso órgão regulamentador de âmbito internacional. Ele regulamenta a aviação civil para todos os países signatários da sua Convenção de Chicago. Nós temos aqui no Brasil o nosso órgão ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Nós temos também o DECEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. ICAO ou OACI é o órgão regulamentador da aviação civil internacional. A ele compete promover, incentivar e estabelecer padrões para a aviação civil internacional. Idealizado na Convenção de Chicago em 1944 e instituído em outubro de 1947, tem como sede a cidade de Montreal, no Canadá. Existem 18 anexos como normas e métodos recomendados a serem seguidos pelos países signatários, pelos países membros da OACI ou ICAO. E o Brasil é membro da ICAO desde sua fundação. Alguns padrões estabelecidos foram o horário Zulu ou UTC, que é o tempo coordenado internacional, fraseologia padrão, unidades de medida e outros. Então, nós temos o organograma da Organização de Aviação Civil. Ele é composto por uma assembleia, um conselho presidente, um conselho de aeronavegação, um comitê de transporte aéreo, um comitê jurídico, um comitê de pessoal, um comitê de cooperação técnica, um comitê de interferência ilícita, um comitê de finanças e um comitê de ajuda coletiva para o serviço de navegação aérea. Os estados que, por qualquer razão, não aceitarem a adoção dos padrões e práticas recomendados, são obrigados pelos termos da Convenção de Chicago a apresentarem as suas razões e publicarem na AIP nacional o que são por eles adotados em forma de diferenças. Recomendação é toda especificação de características físicas, configuração material, performance ou procedimentos cuja aplicação uniforme se considera conveniente por razões de segurança e regularidade da navegação aérea internacional. Em caso de ser impossível a sua adoção, deve-se apresentar uma notificação em forma de diferença à Organização de Aviação Civil Internacional, ICAO ou OACI. A ICAO também produz outras publicações que não são os anexos, que tratam de assuntos de importância destacada para a navegação aérea internacional. São chamados Procedimentos para o Serviço de Navegação Aérea, PANS, e os Procedimentos Suplementares Regionais, conhecidos como SUPs. Os PANS não possuem a mesma rigidez de adoção dos anexos, pois são considerados como recomendações para os Estados-membros ou Estados signatários, do qual o Brasil faz parte. Já os SUPs são publicações preparadas com base nas conferências regionais de navegação aérea para atendimento das necessidades de determinadas regiões. A Convenção de Chicago de 1944 teve 18 anexos. Entre eles podemos destacar Anexo 1, Licença de Pessoal, Anexo 2, Regras do Ar, Anexo 4, Cartas Aeronáuticas, Anexo 11, Serviços de Tráfego Aéreo, Anexo 12, Busca e Salvamento e o Anexo 13, Investigação do Acidente e Incidentes envolvendo aviões. Dentre todos esses anexos, para a prova da ICAO,
o anexo que é conhecido como a queridinha da banca da ANAC, é o anexo 13, Investigação de Acidente e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Depois segue também o anexo 1, Licença de Pessoal, seguido do Regras do Ar, anexo 2, anexo 4, Cartas Aeronáuticas e anexo 11, Serviços de Tráfego Aéreo. Então, estão os 18 anexos aqui no nosso slide. Vamos para os anexos mais importantes para a prova da ANAC. Anexos importantes são, primeiro, anexo 13, Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Depois, anexo 1, Licença de Pessoal. Anexo 2, Regras do Ar. Anexo 3, Meteorologia. Anexo 4, Cartas Aeronáuticas. Anexo 11, Serviços de Tráfego Aéreo. E anexo 12, Busca e Salvamento. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela é uma autarquia especial com independência administrativa, personalidade jurídica própria, patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da administração pública que requerem para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Assim sendo, pode-se diversificar-se das repartições públicas para adaptar-se às exigências específicas dos serviços que lhes são cometidos, regendo-se por estatuto peculiar e a sua destinação. Funções da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Como agência reguladora independente, os seus atos administrativos visam a manter a continuidade na prestação de um serviço público de âmbito nacional, b. zelar pelo interesse dos seus usuários, c. cumprir a legislação pertinente ao sistema por ela regulado, considerando em especial o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei das Concessões, a Lei Geral das Agências Reguladoras e a própria Lei de Criação da ANAC. A Agência Nacional de Aviação Civil, autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e regulamentada pelo Decreto 5731, de 20 de março de 2006, com independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes, tem sede e foro no Distrito Federal e é vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e tem por finalidade regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. O DCEA, o nosso Departamento de Controle de Espaço Aéreo, tem por missão planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas ao controle do espaço aéreo, à proteção ao voo, ao serviço de busca e salvamento e às telecomunicações do Comando da Aeronáutica. Como órgão central do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, compete ainda ao DCEA, por meio de portaria, prover os meios necessários para o gerenciamento e controle do espaço aéreo e o serviço de navegação aérea, de modo seguro e eficiente, conforme estabelecido nas normas nacionais e nos acordos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte. SINDACTA é o nosso Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Ele é um elo permanente do Sistema de Controle do Espaço Aéreo e do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, prestando serviços de gerenciamento de tráfego aéreo, defesa aérea, informações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, telecomunicações aeronáutica e busca e salvamento. O SINDACTA 1 é responsável pela maior quantidade de tráfego aéreo do país, cerca de 45% do total. SRPV é o Serviço Regional de Proteção ao Voo. O órgão regulamentado pelo Decreto 5.196 é a unidade regionalizada do DCEA e responsável pela área de maior densidade de fluxo de tráfego aéreo do Brasil. Sediado no aeroporto de Congonhas, o SRPV São Paulo é responsável pelo gerenciamento das terminais de São Paulo e Rio de Janeiro, que inclui 6 dos aeroportos de maior volume e fluxo aéreo do país, tais como Congonhas, Guarulhos, Tom Jobim, Santos Dumont, Campos de Marte e Jacarepaguá. Veja abaixo como se distribui o movimento de serviços de proteção ao voo, controle de tráfego aéreo, telecomunicações e tecnologia da informação na aérea e responsabilidade do SRPV São Paulo. GER, as gerências regionais, são unidades administrativas regionais da ANAC
que vieram substituir os antigos SERACs, Serviços Regionais de Aviação Civil, da época do nosso antigo Departamento de Aviação Civil, DAC, que foi substituído e implementado pela nossa ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. As unidades regionais estão localizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife.